com certeza, pelo que você fala, a sua avó deve ser de uma personalidade muito forte, porque conseguiu se sobrepor à sua mãe para te trazer esses ensinamentos, que geralmente é natural a mãe ter um papel muito fundamental na formação, não só educacional, mas religiosa do filho, né? E sua avó foi uma pessoa além do tempo, né? Exatamente, então minha mãe não me segurou, eu fugia de casa. Além de fugir, porque por isso que me chamava de espoleta sem feixe, além de eu fugir, eu levava comigo toda a garotada, né, ali da infância, toda aquela garotada que eu brincava de bola de gude, eu brincava de espetar o ferrinho assim na terra para fazer os triângulozinhos, eu brincava de atirar o pau no gato, bicho esconder, eu brincava de tudo isso, eu era uma menina que brincava com tudo isso, mas eu sempre tive as crianças dali do convívio, da escola, da sala de aula, dos vizinhos, ao meu redor. Então, se eu dissesse assim, vambora, meu pai tinha uma fazenda chamada Olhos d'Água, então de lá de Mundo Novo para essa fazenda, eu creio, hoje, eu creio, olhando hoje a distância, que a gente deveria caminhar 3 horas. E eu saía fugida e levava essas crianças tudo comigo, as crianças do meu tamanho, para ir para essa fazenda. A gente passava 2 dias lá, pensava que não, a polícia atrás. Gente de Deus, moleca mesmo, né? E o nome é bem espoleta, o quê? Sem feixe. Sem feixe. E quando começou essa ideia de você, já que tinha uma infância tão pertencente, né? Como poucos têm hoje, né? A família, desde a sua trajetória inicial por perto, e como começou a aventar a possibilidade de sair desse ambiente tão salutar para a sua infância e de repente ter que mudar, de fazer essa transição de cidade, de sair lá do interior da Bahia e de repente vir para Brasília. Em que época isso se deu e sob quais condições se aventou essa possibilidade? Então, é uma história muito grande essa, né? Esse pedaço que parece ser pequenininho, mas não foi. A minha mãe terminou se separando do meu pai. Por quê? Ele batia nela se ela respirasse, e ele batia se ela não respirasse. Então, ele batia nela porque ela levava a gente no circo, e batia nela porque não levava a gente pro circo. Então, minha mãe, eu fui criada até onde pude, junto com eles dois, vendo minha mãe apanhar todos os dias da vida dela. Eu não lembro um dia que ela não apanhou. E aí, claro que ela se cansou, e um dia ela fugiu de casa também. Ela fugiu 4 horas da manhã, com a gente tudo, um pau de arara, o caminhão de um moço chamado Seu Anísio. E aí ela jogou todo mundo em cima desse caminhão, cobriu com a lona, e aí ela fugiu, pediu para esse Seu Anísio levar ela para uma cidade chamada Feira de Santana, né? E aí ela foi para lá, para essa cidade, para fugir do meu pai. E assim mesmo, meu pai ainda conseguiu botar a mão nela depois, procurando, não conseguiu trazer ela de volta, então ele me sequestrou, eu e o meu irmão chamado Josias, e levou de volta para Mundo Novo, para nossa terra. Ali eu fiquei, acho que uns 2, 3 ou foi 4 anos. Do mesmo jeito que eu imaginei que ele me sequestrou, eu falei, agora eu vou sequestrar meu irmão, também vou fugir levando meu irmão de volta para minha mãe. Imagina você que coisa. Então eu também saí fugida, voltei para lá. E não voltar, claro que fiquei lá com a minha mãe, mas não consegui me habituar com ela, não, nunca teve jeito, nunca teve. E ali eu precisava de já com 8, quase 9 anos, precisava já de trabalhar, porque minha mãe, muitos filhos, e não tinha emprego, tinha que sobreviver, e aí eu passei a trabalhar. Ela costurava. Isso em Mundo Novo. Em Feira de Santana, já. Quando eu volto, novamente. Ela costurava na época e fazia umas capas de plástico, de liolene, que cobria a televisão, que cobria o liquidificador, pano de mesa. Então ela começou a fazer aquilo e eu saía para ir vender o dia inteiro. Botava a sacolona aqui debaixo do braço. A espoleta sem feixe, ia pra rua vender em Feira de Santana. Eu saía de manhã com a sacola cheia, voltava à noitezinha, não tinha nada, só o dinheiro uma capanguinha com dinheiro para dar para ela, para a gente sobreviver. Então foi dessa forma. E aí, só que ali, em Feira de Santana, tinha um político chamado João Duval Carneiro.
era da Arena naquela época. E aí a esposa dele via eu passando todo dia, um dia ela me chamou. Vem cá, menina, vem cá. Você mora onde? Aí eu falei, o nome da sua mãe eu falei, aí já sentei e já contei a minha vida toda pra mulher. A vida da minha mãe, tudo. E ela ficou passada com aquilo, né? Ela disse, olha, eu acho que eu vou te tirar da rua. Você precisa vir pra cá, trabalhar aqui em casa, porque eu tenho duas meninas. Gêmeas, e você tem que vir pra cá pra ser babá. Falei, olha que bom, eu quero ser babá. Aí fui trabalhei um tempo com ela, mas ali eu sofri muito racismo, naquela época eu não sabia o que era o racismo, né, não entendia, até pela idade, não entendia. E não deu mais para prosseguir, porque o sofrimento foi muito grande. Não era só ser babá, entende? Era lavar, era passar, era cozinhar, subir no banquinho para cozinhar, subir no banquinho para lavar a louça. Era tudo isso. Era uma responsabilidade enorme e eu me senti muito invasiva naquela época. E aí eu saí, voltei para casa. Como criança, né, que tinha todo espaço para brincar, para fazer acontecer, até para fazer as suas fugidinhas, de repente estava presa num mundo que até então, num primeiro momento, poderia ser o quê? Um alicerce para aquilo que você não tinha em casa. Mas depois se tornou o quê? Uma represália muito grande à sua própria liberdade. Isso. E aí volto. Só que aí, quando eu voltei, ela já tinha me matriculado também num colégio que tem lá em Feira de Santana, chamado São Francisco de Assis. E eu fui estudar nesse colégio, mas mesmo assim eu fui embora, volto para casa. E aí, quando eu volto para casa, encontro minha irmã mais velha, né, com muita raiva, com muito ódio de mim, uma coisa inexplicável que eu não sabia por quê. E aí depois eu descobri que ela estava com ódio porque eu fui trabalhar na casa de família. Coisa doida, né? E aí ela passou a ter várias implicâncias comigo. E aí eu também não aguentei. E um dia eu falei, eu vou embora. E aí uma senhora, até numa sapataria que tinha na rua que a gente morava, ela ouviu e disse, você quer ir embora pra onde? Eu falei, eu quero ir embora pra qualquer lugar, porque aqui eu não quero ficar mais não. Olha, eu tenho uma filha que que não tá mais aqui e eu quero saber se você não quer ir trabalhar na casa dela. Aí me ensaiei toda pra ir, mas aí não deu certo, mas eu já tinha fixado na minha cabeça que eu tinha que ir embora, que ali não dava mais pra mim, nem a mãe, nem a irmã, nem a família, nem Feira de Santana, espaço, né? Nem um colégio que eu amava, aquele colégio não dava mais. E aí um dia eu fui na rodoviária de Feira de Santana. E aí eu fui lá porque eu tive curiosidade de ver os ônibus, né? E aí quando cheguei lá, eu passei na frente assim de todos os ônibus, olhando o que estava escrito na frente deles. E em um deles, um ônibus bonito, lindo, estava escrito Rio de Janeiro. Eu achei aquele nome a coisa mais linda do universo. Eu disse, é nesse daqui que eu vou. Pra onde, meu Deus? Uma criança, né? E aí fui para comprar uma passagem, que eu tinha meu dinheirinho guardado, porque eu trabalhava, eu tinha meu dinheirinho. E comprei uma passagem e entrei naquele ônibus. E naquela época eles não bloqueavam passagem para criança? Podia ir sem problemas? Que hoje a gente sabe que não pode. Sim, naquela época não tinha. Interior, né? Não tinha conselho tutelar. Não tinha, não. Eu já estava acostumada a viajar, porque eu já tinha viajado de Feira de Santana, de Mundo Novo para Feira de Santana fugida, ninguém me barrou. Aí eu imaginei, ninguém vai me barrar aqui também. Entrei nesse ônibus, calcei um sapato alto. Naquela época, estava na moda uma calça chamada Boca de Sino. Demais. Eu lembro dessa época. Não está tão distante da minha realidade, vai, Baiana. Boca de Sino. E os tamancos de madeira, bem alto. E aí eu comprei uma calça Boca de Sino, bem abaixo arrastando no chão, né? Pra ninguém ver que eu tava de sapato alto, porque eu era pequenininha. Entrei nesse ônibus e me mandei pro Rio de Janeiro. E já tinha alguém conhecido lá no Rio? Não. Foi na cara e na coragem. Foi na cara e na coragem. Mas engraçado, só pegando um pouquinho agora um gancho, só falou que aos 9 anos a política já estava te envolvendo, mas já a gente vai falar isso mais pra frente, hein? Com 9 anos parece que já estava no seu rastro aí. E como foi chegar no Rio de Janeiro? Chego no Rio de Janeiro. Maravilhoso, só falou que achou lindo. Que lindo, como eu amo o Rio de Janeiro, até eu amo o Rio de Janeiro. E aí eu chego no Rio de Janeiro, desci do ônibus, sem saber o que fazer,
Aí sentei em um daqueles bancos assim e fiquei prestando atenção no movimento. Eu cheguei, devia ser umas 11 horas da manhã. E fiquei prestando atenção no movimento para saber o que era que a partir dali eu ia fazer. E aí o movimento foi muito policial, andando, as pessoas para lá e para cá. De repente, passa 2 polícias femininas. Eu tomei o maior susto, porque eu nunca tinha visto policial mulher. Que incrível. E ali eu tomei um susto muito grande. Eu falei, nossa, mas tem polícia mulher? Aí eu levantei, imediatamente corri atrás delas e falei, moça, eu tô precisando de ajuda. E aí elas pararam assim, uma de um lado, outra do outro, me deixou no meio. O quê? O que você tá precisando? Olha, eu vim pra cá, eu sou de Mundo Novo, mas minha mãe mora em Feira de Santana, e aí a gente mudou pra Feira de Santana. E aí eu vim pra cá pra trabalhar de babá. Olha a cabeça dela. Eu vim pra cá pra trabalhar de babá na casa de uma moça, mas no meio do caminho o ônibus quebrou. E eu perdi tudo, inclusive o endereço que estava escrito no papelzinho desse tamaninho, já tremendo. E aí eu perdi tudo, porque o ônibus ficou quebrado na estrada e eu não sei como foi. Agora eu cheguei aqui e eu tô só com essa sacola. Uma sacolazinha assim de fio de nylon, elas eram de xadrezinho assim, ó. Era cada um quadrinho de uma cor. Essa sacola todo mundo usava para ir pra feira. Então só tinha aquela sacola com um chinelo de dedo, acho que uma saia, 2 saias, uma calça, alguma coisa assim. Era aquela sacolinha desse tamanho. Ou seja, desbravando mesmo o mundo ainda, Mãe Baiana. E aí